Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio da quinta temporada, Politic-Question, retornando aqui com todo o gás. Eu, Cleiton Mesquita e nosso amigo Daniel Viana, né, Dan? Estamos aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho, vou apresentar meu convidado para vocês, meu convidado que é uma pessoa ilustre, sobretudo com um lastro absurdo na política baiana. Vamos lá, meu convidado, ele já foi presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa por 10 anos, ele já foi eleito 14 vezes o melhor deputado da Assembleia Legislativa. Ele tem 38 anos de vida pública e é com muito prazer que nós recebemos aqui Marcelo Milo. Seja bem-vindo, o senhor está em casa no Politic-Question. Eu já vou interromper o senhor antes do senhor começar, que faltou coisa aí. Faltou muita coisa. O homem começou como estagiário na Coelba, não foi isso? Embasa. Embasa. Se tornou presidente dessa grande instituição. E foi deputado federal também, né? Então, acho que são credenciais importantíssimas, né? Título. Primeiro, prazer enorme estar aqui conversando com você, Cleito, com você, Daniel. Na realidade, eu sou um que nasci na roça. Eu vim estudar em Salvador, morei em Impressionante, estudei escola pública, entrei na Embasa como estagiário, saí como presidente. Depois, alguns amigos sugeriram ser candidato a deputado estadual. Imaginei que seria deputado de um único mandato, 7 vezes deputado estadual, sempre com a votação crescente, uma vez deputado federal, 10 anos presidente da Assembleia. Foi o deputado que mais discursou na história da Assembleia Legislativa, com o governador interino. Quando eu sentei naquela cadeira, Daniel, eu me belisquei para saber se era verdade. Porque eu nunca imaginei na vida chegar onde cheguei. Nunca. Nem nos bons sonhos, nem nos momentos que a gente fica sonhando, eu imaginei ser um homem 2 vezes o mais votado da Bahia e ter esse currículo. Mas tudo isso porque estudei. Eu só acredito que você cresça na vida se você estudar. Quando eu era menino, eu não gostava de estudar. Lá no interior eu gostava de brincar de bola, subir nos cajueiros, puxar o cabelo das meninas, brincar de guerreiro. E minha saudosa mãe, que foi uma das primeiras professoras primárias do Nordeste, meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar. Se você não estudar, você vai ser balconista aqui na farmácia do seu pai, com todo respeito à profissão de balconista, ou vai ser vaqueiro na fazenda dele, com todo respeito à profissão de vaqueiro. Eu quero que você seja um auditor do Banco do Brasil, um diplomata, um embaixador. A mãe sonha pela gente, né? A mãe sonhava, meu filho, pelo amor de Deus, você vai se arrepender. Quando você chegar a 30, 40 anos, você vai ficar aqui o quê? Jogando baralho, bebendo, jogando bola. E quando você abre os olhos é tarde. E uma certa vez eu ia para a escola. E estava chovendo muito, Cleiton. E eu fiquei debaixo do ar para passar a chuva. Toró retado. E aí com aquele raio positivo, aquele tchan, sabe da coisa, eu vou ser doutor. Aí vim estudar em Salvador, morei em Pensionato, estudei escola pública. Estou aqui hoje com vocês, depois de uma história de longa trajetória política, porque eu estudei. Então digo a vocês, ao senhor, à senhora, o sonho de um pai é ver seu filho crescer mais do que você pôde crescer. Muitos não puderam estudar. Seus pais tiveram dificuldade de estudar, mas já tiveram mais facilidades de colocar vocês na escola. Perfeito. Por quê? Porque, queira ou não queira, o mundo avançou, o Brasil avançou e nós avançamos nessa área tão importante que é a educação. Principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente que na época priorizou muito a educação. Hoje você tem escola praticamente em quilômetro e quilômetro na zona rural. Quando eu era menino, eu fui estudar em Cerro Danta porque antes eu não tinha ginásio. Depois que Antas criou o ginásio, eu fui para Alagoinhas porque não tinha um científico. Hoje você tem faculdade em toda a região. Então, nós avançamos durante esses 60, 70 anos do Brasil, principalmente depois da intervenção militar, que foi um grande equívoco. O presidente mais ditador, que dizem que torturou muito, Errázuriz Médici, no seu período, foi onde o Brasil mais cresceu. Não porque era ditador, mas foi um período que o Brasil cresceu, independente da conotação política. Hoje nós vivemos num regime democrático, onde o país está aí roubando dinheiro de aposentado. É inaceitável, inacreditável, meu querido Daniel. Você... Um dos maiores escândalos, né, de corrupção do país. Eu acho que é um maior escândalo. É maior Até que ainda não conseguiram calcular totalmente o tamanho. É maior que o mensalão.
é maior do que o Petrolão, é maior do que a Lava Jato, é maior do que o dos anões. Por que você tirar 30, 40 reais de uma pessoa que trabalhou 50 anos para ganhar salário mínimo é um absurdo. Não sei. E o pior, que roubaram para os sindicatos. E todos os sindicatos envolvidos pertencem à esquerda. Eu nunca vi sindicato de direita. É do PT, PCdoB e PSOL. Agora, sinceramente, o senhor acha que isso vai dar alguma coisa? Porque a gente está tão desacreditado de tanta coisa. É escândalo de respirador, é não sei o que, é não sei o que. A gente vê que não dá em nada. Olha, Pela sua experiência. Concessão que. Ó, eu acho difícil dar alguma coisa, porque os respiradores, para mim, é um dos maiores escândalos desde o descobrimento da República. Porque é o seguinte, o governador Rui Costa era presidente do consórcio dos governadores do Nordeste. Durante a pandemia, ele fez uma licitação, dispensou a licitação, ele não fez a licitação, dispensou a licitação, pagou antecipado a uma empresa que não tem nada a ver com respiradores, é de medicamentos de cunho De canabidiol. canabidiol, né? Hempcare. Hempcare. Não apareceu um respirador. 48 milhões e 700 mil reais, não apareceu um respirador. A Polícia Federal, que disse que os recursos foram desviados para a compra de carros luxuosos, para pagamento de cartão de crédito, para pagamento de mensalidades escolares. E o ministro Rui Costa, que foi quem autorizou a dispensa, foi quem pagou, foi quem assinou o contrato, não vinha a público explicar. Esse, para mim, é pior do que os aposentados. Que o aposentado, todo mundo sabe quem roubou. Os sindicatos. O do respirador, todo mundo sabe quem pagou. Todo mundo sabe para onde foram os recursos. Mas quem pagou, não vinha a público dizer. E a imprensa aí, eu faço uma crítica construtiva à imprensa baiana, ninguém pergunta o ministro, porque o homem é chefe da Casa Civil, mas eu pergunto, governador Rui Costa, cadê os respiradores? A Polícia Federal disse que esses recursos foram desviados para a compra de carros novos. E Vossa Excelência não diz nada. Se Vossa Excelência for candidato a senador e eu for candidato a senador, no primeiro debate eu vou perguntar, cadê os respiradores, ministro? Vossa Excelência, quando a Polícia Federal disse em alto e bom som que descobriu os recursos, Vossa Excelência correu para a China. Ficou 22 dias na China. Quando chegou, não disse nada. Aliás, diga-se passagem, ele disse na Veja, isso há uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, que não sabia que o nome da empresa, que a empresa era envolvida no negócio de meu nome, canabidiol, nome difícil. E aí, Vossa Excelência disse que não sabia inglês. Primeiro que Vossa Excelência mentiu. Ele sabe inglês? Que você sabe inglês, que eu já vi um professor lá no Palácio de Ondina lhe dando aula. E Vossa Excelência é muito inteligente. Então Vossa Excelência sabia inglês. Mas mim que não soubesse, é muita desculpa. É uma desculpa muito esfarrapada dizer que na empresa não sabia que era envolvido em respiradores. Vossa Excelência comprou respiradores, não comprou maconha, não. Venha a público explicar, governador, ministro Rui Costa. E a gente deixa aqui aberta a mesa, se ele quiser vir se explicar, tá aberta aqui a mesa. Agora sim, a Bahia é marcada nos últimos tempos por alguns casos específicos. A última foi a da Via Bahia, né, que foi uma concessão de 25 anos e que a gente teve aí o encerramento desse contrato com a Via Bahia, que trouxe muito desgaste para as pessoas. O senhor acompanhou esse caso da Via Bahia? O senhor tem algo para falar acerca? O que o senhor acha de tudo isso que aconteceu, dessa quebra de contrato, dessa concessão? Caro Daniel, eu sou Marcelo Miro. A Bahia toda acompanhou esse caso da Via Bahia. Semana passada, eu viajando na 324 para ir para o interior, tinha uns 40, 50 carros quebrados, vários com pneus furados, os borracheiros fazendo festa. O que é que ocorreu? O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que é o coordenador da suspensão do contrato, pagou a Via Bahia para suspender a concessão quase 900 milhões de reais. Espero, ministro, que esses recursos não sejam desviados como foram dos respiradores. Então, a Via Bahia, que prestou péssimos serviços,
um desserviço à Bahia, recebe 900 milhões para suspender um contrato. Aliás, falar em ministro Rui Costa, de manhã ele teve uma reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda Haddad, a ministra do Planejamento, e articularam o aumento do IOF. À tarde ele chegou aqui na Bahia pedindo a Bruno Reis para baixar o imposto do lixo. É muita incoerência. De manhã você articula o aumento do imposto, que o povo não aguenta mais pagar imposto, que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do meu partido republicano, já disse em alto e bom som que na Câmara não passa aumento de impostos. Ele articula o aumento dos impostos. Aliás, quando o Rui assumiu, quanto era o ICMS na Bahia? Ele subiu 1,5%. O segundo governo subiu mais 1,5%. E Jerônimo agora subiu mais 1% do ICMS. Você sabe que o governo PT adora imposto. O governo PT é um governo gastador e é um governo que aumenta impostos. Tanto é que o Brasil está numa situação dificílima, onde o ministro Haddad disse ontem na Globo News que se não tiver aumento do IOF, o Brasil pode entrar num caos urgentemente. Porque o que eles gastam, você sabe que quem gasta mais do que arrecada, um dia vai à falência. Você pode, no mínimo, equilibrar. O Brasil hoje gasta muito, PT gasta muito. Como eles não conseguem reduzir a despesa, eles aumentam a receita. Para aumentar a receita, com o imposto, porque o consumo, infelizmente, cada vez mais menor. Mas, deputado, já que o senhor está falando sobre imposto, a gente vive uma verdadeira novela aqui na Bahia. E eu quero que o senhor me fale se na época do senhor era assim, quando o senhor era presidente da Câmara. Hoje nós temos um governador que em 2 anos, se eu não me engano, já pediu 18 bilhões de empréstimo. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. E eu acredito que foi o deputado Alan Sanches, ele comentou esses dias que Jerônimo já tomou mais empréstimo em 2 anos do que Jacques Wagner em 8 anos e Rui Costa também. O senhor, quando o senhor era deputado, quando o senhor era presidente da Câmara, o senhor permitia aprovar esses empréstimos assim, a revelia? Como é que funcionava isso? Olha, primeiro é o seguinte, quando eu era presidente da Assembleia, o governador mandava um empréstimo, era debatido nas comissões. E eu, convencido que precisava do empréstimo, certo? Nós trabalhávamos para aprovar. Eu não sei os números, mas eu acho que no governo Jacques Wagner, dos 8 anos, não tomou 18 bilhões. Jerônimo Rodrigues, em apenas 2 anos, já tomou 18 bilhões e 345 milhões. E aí entra aquela questão da ponte Itaparica, né? Alguns projetos do governo do estado que estão parados ou que não acabaram não saindo da parte do planejamento, que podem entrar nessa questão desse orçamento. Daniel, veja o seguinte, vou falar aqui com muita clareza. Jerônimo já pediu 18 bilhões de empréstimos. Eu não conheço uma única obra iniciada no governo Jerônimo Rodrigues e concluída no governo Jerônimo Rodrigues. Quando eu digo obra estruturante. Não é pintura de meio-fio, nem pintura de posto de saúde. Obra estruturante. Eu não conheço uma única. Então, ele toma 18 bilhões e até hoje eu não sei para onde foram esses recursos. O governo Jerônimo Rodrigues, eu diria que em alto e bom som com a responsabilidade de ser Marcelo Nilo, um homem que já foi governador interino e já foi presidente da Assembleia. É o pior governador desde o descobrimento do Brasil. É o pior governador desde Tomé de Souza. Sabe por quê? Vamos passar aqui. Educação. Nós somos a 2ª pior educação do país. Só ganhamos para o Maranhão. O governador Jerônimo Rodrigues disse várias vezes, em vários podcasts, em várias entrevistas, que uma escola que reprova um aluno é preconceituosa. Que o aluno, chegando lá, tem de ser aprovado. Ou seja, se você tirar 10, tirar 0, você tem de passar. Se o aluno não for para a sala de aula durante 30 dias, mas for fazer a prova, tem que passar. E o que é pior, a semana passada, aliás, segunda-feira agora, ele disse que a Bahia melhorou muito no índice do IDEB, né? IDEB. Os critérios. Os critérios é que número de alunos. Se você tem alunos aprovados, você melhora os índices. Essa régua é contraditória. É um absurdo isso.
Eu só estou acreditando que eu vi. Quer dizer, eu sou aluno. Eu não vou estudar, não. Porque nenhum aluno, no fundo, gosta de estudar. Aluno gosta de brincar, isso é normal. É da juventude. É da juventude. Mas se eu sei que eu vou passar de qualquer jeito, por que eu vou estudar? Você cria ali o senso de Então, responsabilidade. amanhã, se tiver um médico, um engenheiro, um dentista, um farmacêutico péssimo, a culpa é que é da escola que não teve base. Sim. É o governador que foi secretário de Educação e no podcast perguntar ao governador qual é o piso salarial dos professores. Ele não sabia. E ele é professor, né? E ele é professor. Então eu diria a você, alto do som, o governador Jerônimo Rodrigues é muito fraco politicamente e Mas, administrativamente. deputado, me desculpe, vou fazer uma meia-culpa aqui, né? Quem vê o senhor falando dessa forma do governador, quem vê o senhor falando dessa forma de Rui, e não olha para a história, não dá nem para imaginar que um dia o senhor fez parte do grupo. Primeiro, obrigado pela pergunta. Vou responder aqui com muita clareza. Não é Não. contraditório, não. Olha, É porque eu vejo o senhor falando dessa forma. Eu primeiro gosto muito dessa pergunta, porque eu saí pela porta da frente. O PT nunca me deu um voto. Eu fui presidente 5 vezes. 5 vezes. O PT só me apoiou uma. Sabe quem me lançava? A oposição. Sabe por quê? Porque eu respeito o contraditório. Eu sempre respeitei as pessoas que pensam diferente de mim. O que o Rui Costa disse sentado não segura em pé. Eu fui aliado do PT? Fui. Só para ter ideia, vou dizer aqui em alto bom som, olhando calmamente. Quando eu fui presidente a 5ª vez, o Elton, ex-procurador do Ministério Público, queria impugnar minha candidatura pela 5ª vez. Eu fui a ele, procurador, não estou entendendo, eu tenho um parecer do ministro do Supremo dizendo que isso é problema do Terna Corpus, é problema da Assembleia, Celso de Mello. Como é que você pode impugnar minha candidatura? E ele, que é um homem sério, se enrolava todo na pergunta. Eu descobri que foi Jacques Wagner que pediu a ele. Como eu era imbatível, eles não tinham condições de me enfrentar. O Wagner trabalhou nos bastidores para o chefe do Ministério Público impugnar minha candidatura. Mas aí o senhor já era rompido com o Wagner, né? Não. Seu amigo. Não, meu amigo. Isso foi em 2015. O senhor rompe com o Wagner quando? Não, eu rompo com o Wagner em 2022. Se doer, né? Eu estou dizendo, ele tomou um susto. Uma vez eu mandei uma mensagem para ele, governador, você pensa que eu não sei que foi o senhor que pediu ao Hélito para me impugnar? Então, tenho respeito por Jacques Wagner. Sinto até saudade dele. Acho que é um homem que tem serviço prestado, é um cara sério, é uma pessoa que eu tenho carinho, respeito, amizade, mas eles me devem mais do que eu devo a eles. O PT nunca me deu voto, eu votei no PT dezenas de vezes. O PT teve uma vez, vocês que são jornalistas, em 2015, minha última eleição de presidente da Assembleia, nós éramos 14 partidos, Cleito. Eu tinha apoio de 13. Só não tinha do PT. O PT saiu do plenário em fila indiana para não me apoiar. Mas o senhor cumpriu a sua palavra com eles? Tanto é que eles saíram do plenário para não me apoiar. E eu dei a superintendência parlamentar para o PT indicar no dia seguinte. Porque minha relação era com Wagner, não era com o PT. Só que Wagner é PT. Olha, o Rui Costa perdeu 2 vezes para vereador. Perdeu uma vez para deputado federal. Jacques Wagner e o povo da Bahia fizeram ele governador. Rui Costa é público e notório. Rui Costa traiu Jacques Wagner. Quando o Wagner agora quis ser candidato a governador em 2022, o Rui disse que não apoiava. Você entendeu? Então, só para responder a você, Cleito, que a pergunta é importante, eu não devo nada ao PT. O PT nunca me deu um voto. Eu desafio alguém do PT para dizer, Marcelo, o PT fez isso, não fez nada. Eles não me apoiavam. Não te dava nem o interior, não te dava... Nunca me deram. Pelo contrário, Rui Costa me tirou de Itanagra, me tirou de Jaguaquara, me tirou de Miguel Calmon em 2018. Você sabe qual foi a gota d'água do rompimento? Vou dizer aqui rapidinho. Quem conhece Nova Viçosa, tem um distrito de Posto da Mata que é maior do que a sede. São 5 vezes maior. Deputado Robinho teve 5.000 votos lá. Eu tive 1.400 e Valmir Assunção teve 100 e poucos. Robinho rompeu com o governo e foi para o lado da oposição. Na época era governo.
Eu tive 1.400 e Valmir teve 100. Eu liguei para o meu amigo Roberval, que me dava 1.400 votos. Roberval, mande o currículo de alguém para nós nomearmos no lugar do rapaz de Robinho, que ele foi para o lado de lá, no Ciretran, que é o único carro que tinha, um valor de R$6.000 para o interior, sabe, tá muito dinheiro. Fui a Caetano, entreguei a Caetano ao currículo. De Camaçari? Que era secretária de articulação política, secretária de relações institucionais. Está aqui o currículo para você nomear. Eu tive 1.400, Palmeiras teve 100. Tá, claro, Marcelo, eu vou levar para a Rui nomear. No dia seguinte eu fui lá, não, rapaz, Rui Costa mandou dar a Valmir. Peguei o telefone, liguei para a Valmir. Porra, Valmir Assunção, você é meu amigo, rapaz, eu tive 1.400 votos, você teve 130, 140 votos. Você está nomeando o cargo. Rapaz, Rui Costa telefonou para mim me oferecendo o cargo. Eu fui a Wagner, foi minha última conversa com o Wagner. Governador, chamar ele de governador. Se o senhor não resolver esse caso aqui, eu vou sair. Porque eu fui 16 anos na oposição contra o Antônio Carlos. Eu não me posso ser oposição, não. Agora eu não posso ser governo e o governador trabalhando contra mim. Está aqui a situação. Ele disse, rapaz, não acredito, está aqui. Ele ligou para Valmir e Valmir confirmou. Eles vão falar com o Rui. Daqui 8 dias eu te dou a resposta. 8 dias não, quero 3 dias. Ele disse 3 dias não, eu dou amanhã. Chamou esse Loyola, que hoje é secretário de articulação política, Adolfo Loyola. Loyola, marca amanhã com o Marcelo aqui que eu vou me encontrar com o Rui hoje. A gente resolver esse caso de Posto Tambato, que o Marcelo tem razão. No dia seguinte eu fui lá e estava em Brasília. Ou seja, não tive mais com ele. Porque Wagner me disse uma certa vez, Marcelo, eu não vou colocar Rui Costa governador para depois brigar com ele. Wagner não tinha coragem nem falar com Rui Costa. Wagner é um sedutor, é uma pessoa maravilhosa, certo? Mas ele não tinha coragem. E Rui Costa é o contrário. Mas o senhor falar isso, parece estranho, sabe por quê? Assim, eu acredito no senhor, ainda mais na sua experiência, no lastro político que o senhor tem, só que não é comum um governador indicar uma pessoa para o governo e ele ter essa subserviência. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas a impressão que dá é como se Rui mandasse tudo, fosse um grande cacique, e Jacques Wagner... Sendo que foi Wagner que projetou ele, né? Amigo... Eu não entendo. Entendo. Você ficar o seguinte. Rui perdeu 2 vezes para vereador e 1 vez para deputado. Quem indicou Rui candidato a governador? Jacques Wagner. Ou seja, quem elegeu o povo, mas quem fez... Rui, Né, Jacques Wagner apitava no governo Rui Costa o que eu apito hoje no governo de Lula. Nada. Quem indicou Jerônimo Rodrigues, governador, uma reunião que Wagner queria Caetano ou Moema? Rui foi lá assinar uma Jerônimo. Rui Costa hoje não apita nada no governo de Jerônimo Rodrigues. O que Rui Costa apita no governo de Jerônimo Rodrigues é o que eu apito do governo de Lula. Nada. Sabe quem é forte hoje com Jerônimo? Jacques Wagner. O secretário de articulação política, o todo-poderoso Loyola, aquele que vende terreno na Lua, que a função do Loyola é o seguinte, ligar para os prefeitos de oposição e vender terreno na Lua. É a chefe de gabinete de Jacques Wagner. Quem manda no governo Jacques Wagner e Jerônimo Rodrigues é Jacques Wagner. É a vida. Olha, quem botou a primeira vez Bruno Reis prefeito? Semineto. Você sabe que eu disse a Bruno ontem, quando eu conversei com ele, despachei com ele ontem, que eu sou assessor dele, disse, rapaz, sabe que eu lhe admiro? Você é muito leal a Semineto, mas não é subserviente. A lealdade é do caráter da pessoa. Mas acusavam. O povo dizia que Bruno, na verdade, era abaixo de... De jeito nenhum. Olha, eu conheço o Neto pessoalmente, assim, de ter relação em 2021, é isso? Quando nós fechamos o acordo. E durante o período da eleição nós convivemos muito. E disse várias vezes que o que eu admiro em Bruno Reis, que ele é muito leal, sem ser subserviente. Eu já vi os dois discutirem politicamente. Claro, discutirem normal. Bruno dizer não e sim, não. Eu admiro. Ele é leal, mas não é subserviente. Eu sempre fui muito leal a Jutaí Magalhães, que foi meu líder por muitos anos, mas nunca fui subserviente. Porque a política é o seguinte, todo mundo só cresce se tiver um padrinho. Ninguém cresce na política sem um puxãozinho, como a gente chama na gíria popular. Eu estava dizendo uma coisa aqui, o seguinte, ó. Quando eu era deputado, agora, João Campos, prefeito de Recife,
foi reeleito com 80%. Eu peguei o telefone no dia seguinte e liguei para ele: João, parabéns, estou ligando para parabenizar a sua eleição. Pô, Marcelo, eu lembrei de você quando eu estava assinando um livro ontem, tomando posse pela segunda vez como prefeito de Recife. Eu digo: mas rapaz, lembrando de mim, eu sei mandato, não voto nem em Pernambuco, voto na Bahia, você lembrar de mim. Olha, foi quando ele começou a contar: não, eu vou pegar um avião amanhã, vou em Recife, tomar um cafezinho, até brinquei, bote café com adoçante com leite. Café com leite. Que eu irei, ele fui, cheguei lá, sentei, disse: mas João, o que fez? Marcelo, você lembra que eu estava discursando e você me esperando lá na Câmara dos Deputados, nós somos colegas deputado federal, você me esperando embaixo para pegar uma carona, porque nós íamos jantar. Em Brasília tem muita reunião de jantares, né? Sim. Aí eu peguei a carona dele e fomos conversando. Ele disse: Marcelo, eu serei candidato a prefeito de Recife. E você me disse uma coisa seguinte que marcou. Ó, João, se você se eleger, você vai se eleger por ser filho de Eduardo Campos. Mas se você se reeleger, vai ser fruto da sua gestão. Agora ele teve 80%. 4 anos depois ele teve 80%. É o caso de Bruno. Bruno se elegeu a primeira vez na força de Neto. Na força de Neto. A segunda foi o trabalho dele. Então eu quero dizer uma coisa seguinte: o Rui Costa é um mal educado. Muito mal educado. Você vai despachar com ele, ele está no celular. Governador, você viaja no copo com ele: governador, vamos conversar aqui. Se ele chegar aqui, não cumprimenta ninguém. É muito mal educado. Eu pensava, e já disse diversas vezes, é um péssimo político, mas um bom gestor. Eu já tenho dúvidas. Por que eu tenho dúvidas? Primeiro, pelos respiradores. Segundo, que 41, vou repetir, 41 auditores disseram que as contas de Rui Costa de 2022 estavam irregulares. Irregulares. Na saúde, na educação, na transparência, etc. Foi aprovado que as contas de 2022, os conselheiros aprovaram politicamente. Não estou dizendo que os conselheiros são desonestos, nem irregulares, nem péssimos, porque o conselheiro é político. Sim. O conselheiro é político. Todo cargo de conselheiro é político. O técnico disse que as contas estavam irregulares e os conselheiros aprovaram por 6-1. Botou conta só o saudoso Pedro Lima. Então, segundo erro. Terceiro erro: as contas dos respiradores. Por ele ser ministro-chefe da Casa Civil, o Tribunal de Contas da União aprovou por 5-2. E os técnicos do Tribunal de Contas da União disseram que ele tem que prestar conta dos respiradores. Ou seja, os auditores do Tribunal de Contas da União disseram que os respiradores foram irregulares. Dispensar a licitação, tudo bem, estava na pandemia. Sim. Mas pagar com antecedência. Você já comprou alguma coisa pagando com antecedência? É quase impossível. Você vai no supermercado: eu quero um pão. Primeiro você pega no pão para depois pagar. Você vai comprar um carro, primeiro você entra no carro e vai lá pagar. Até tem, mas assim, eu acredito que pelo nível de complexidade da compra, é um tipo de coisa que você não pode comprar. O meu amigo Daniel, o pior é que ele comprou os respiradores de uma empresa que não tem nada a ver com respiradores. Então, eu diria a você o seguinte: o Rui Costa não manda nada no governo de Jerônimo Rodrigues. Ele está pagando o preço que ele fez com o Wagner. As duas mulheres se odeiam. É público e notório. Eu sinto saudade de Fatinha. Gosto muito dela. Porque Fatinha é muito direita, muito sincera. Não se metia no governo. Eu nunca vi Fatinha se metendo em lugar nenhum. É uma primeira-dama. Agora você vai... Tem uma tal primeira-dama aí no Brasil, Dona Janja, que vai num avião, o mais potente das Forças Armadas, sozinha, para Paris. Aliás, ela repercutiu muito a questão da China também, né? Amigo, ela viajou, e Lula, 4 países num mês só. Acho que bateu recorde. França, Vaticano, Japão, não, Rússia e China. China, Rússia, Vaticano e França. Num mês só. O povo passando fome, ela gastando 27 milhões numa festa, como é? Janja Palousa, como é o nome da festa? Janja Palousa. Isso não existe, companheiro.
Primeira-dama tem de ser primeira-dama. Orientando o marido, dando opinião ali. Você acha que você fez um péssimo discurso aqui, bom aqui. Isso é normal, a primeira-dama talvez seja a única pessoa que é 100% bem intencionada, não é isso? Agora, a primeira-dama interromper o presidente da China para falar sobre rede social na China, que é o país ditatorial. Eu estive na China 2 vezes. Se eu fosse algum dia Papa, o presidente dos Estados Unidos, eu proibia a pessoa de morrer sem conhecer a China. Para mim, o país mais fantástico que tem. É um país maravilhoso. Coisas impressionantes acontecendo na China. Só para a gente rir um pouquinho e ver como é a China, eu fui como presidente da Assembleia, fui uma vez com o Jacques Wagner, fui outra com o Rui Costa. Quando deu 17 horas, terminaram as reuniões, ele disse, vamos dar uma volta aqui no parque, que o parque é talvez também de Salvador. E aí, quando nós chegamos lá, Daniel, Cleiton, principalmente você que está me ouvindo, uma coisa que me achou impressionante, todo mundo olhando para o chão, com os cartazes no chão, e olhando. Chegava a ter uma senhora, um senhor, um rapaz, uma moça, olhando para o chão aquele cartaz. Eu perguntei à pessoa a tradutora, o que é isso aí? Se olha, se os pais colocam os nomes dos filhos com idade, currículo, para casar. Você imagina? Eu disse que seu pai já botou, você botou 2 vezes, ainda não conseguiu casamento. É um país fantástico, um povo trabalhador. Eu saí de trem, como se fosse daqui para Barreiras. Sim, não está. Obra do início ao fim. É um país fantástico. Agora, você vê que eu estava em 2013 almoçando no Palácio de Olinda. Eu, Lula, Dilma, Wagner, Rui Costa, Kassab e Otto Alencar. Eu me lembro que Jacques Wagner disse, presidente da Dilma, 2013, presidente Dilma, vamos fazer a ponte Salvador-Itaparica. Ele trouxe logo a planta, o orçamento, um rascunhado, mais ou menos quantos X bi, que eu não me lembro o valor. Ela disse, ótimo, vamos fazer. 2013 não saiu no papel ainda. Rui Costa disse alto bom som, vou começar a obra 19 de novembro de 2019. Já estamos em 25, nada. E o pior, meu amigo, eu fico até com vergonha. Jerônimo foi para a China, reunião com os empresários com o governo chinês. Ele disse que os empresários começaram a fazer perguntas, fizeram 5 perguntas, como ele não sabia responder, suspendeu a reunião, fui conversar com os assessores. Eu fiquei triste e envergonhado. Aliás, só para completar, a única coisa que eu vi Jerônimo falar a verdade é que se eu tivesse bem, eu estaria numa rede comendo pinha. Não estaria viajando como eu faço para o interior. Rapaz, a gente está aqui conversando com esse homem que é um acervo gigantesco da política, Marcelo Nilo. Se você está aqui até agora, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo com um amigo que também gosta de política, que quer saber mais sobre as questões do nosso estado, que quer ouvir uma política sem opinião. A gente está ouvindo aqui duras críticas ao governo do estado, né, de Marcelo Nilo, que hoje é pré-candidato a Senado. Posso gravar isso? Olha, eu sou pré-candidato a senador na chapa de Assemineto. Eu estou trabalhando muito para criar as condições objetivas. Técnico é Neto. Ele vai escolher o vice e vai escolher os 2 senadores. Eu estou convencido que tem grande chance de eu ser o senador. Agora, só serei se o povo quiser. Qual é a chapa ideal para ir contra hoje essa chapa que é puro sangue do PT, que vem uma proposta, acredito eu, que é ousada com a chapa puro sangue? Daniel, eu conheço o PT com uma palma na minha mão. O que o PT fez com Litz em 2018 é inacreditável. Me tá fazendo coronel agora, no caso. O PT fez com João Leão em 2022 é inacreditável. E o que o PT está fazendo com Anjo Coronel é inacreditável. Eu vi ontem Jerônimo Rodrigues dizer: o ferry-boat, a culpa não é do empresário, não. A culpa é da Gerba, porque o presidente da Gerba é irmão de coronel. Ou seja, ele critica o próprio governo e do povo que suja o banheiro e não limpa. Eu estou dizendo que Jerônimo Rodrigues disse que o ferry-boat, a culpa é da gestão, do povo que suja, mas não é da empresa, não. É inacreditável. Eu pensei que era fake news. Aí eu fui estudar se não era.
Eu quero dizer em alto e bom som, Anjo Coronel foi meu colega. Depois a gente vai falar sobre ele. Anjo Coronel foi meu colega, deputado estadual. Foi meu colega, tornou-se presidente, eu já estava com 5 mandatos. O PT me abandonou. Aliás, todos me abandonaram, juntaram a Semineto na época, Bruno Reis, João Leão, Otto Alencar, Jutaí Magalhães, quem mais? Todos, só ficaram comigo Litz. O coronel ganhou, foi presidente, tornou-se senador. E hoje ele quer ser senador. O senhor se sentiu traído por ele, coronel? Não, faz parte da política. O coronel, vou contar a história rápida de coronel. O coronel é uma pessoa fantástica. Vou contar a história ao fato. Talvez é a primeira vez que eu esteja falando. Eu era presidente da Embasa, em 1988. Chegam lá, Coronel e Gastão Pedreira. Coronel novo, candidato a prefeito de Coração de Maria. Cidade dele, né? Cidade deles, Vincelo. Eu nem conhecia ele. Eu sou Ângelo, candidato a prefeito lá do Coração de Maria. Eu só ganho eleição se você resolver o problema de abastecimento de água da cidade. Tá um caos. E, rapaz, eu não tenho um centavo. Vá lá a Sérgio Galdense, que é o secretário da Fazenda. Se não arranjar dinheiro, eu faço. Foram lá, voltaram. Disse, rapaz, não tem dinheiro, não. Marcelo, me ajude e tal. Eu, menino novo, 32 anos, 33. Faz o seguinte, rapaz, esburaca a cidade. Vá pro meu palanque. Garanta que vai fazer o abastecimento de água. Comece a obra. Você não tem dinheiro, mas para cavar, você arranja retro aí e escava. Eu, menino novo, fui pro palanque, escavei a cidade toda, esburaquei toda, não tinha dinheiro pros tubos, nem para a estação de tratamento de água. E fui pro palanque, garanti que resolveu o problema de abastecimento de água. Ele ganhou a eleição. Ele me telefonou, me lembro como hoje, naquela época não tinha zap, ligou, agradecendo daí eu. Comigo, 60 dias depois, ele foi a Valdir Pires, com as fotos da cidade toda esburacada, disse, ó, governador, o que a Embasa está fazendo com minha cidade? Valdir Pires me demitiu. Entende o que eu estou dizendo? Então, segundo, ele chegou faltando 15 dias para ele se lançar candidato a presidente, ele disse, Marcelo, eu só tenho um problema na minha vida. Porque ele morava em Miami, né? Sim. Quem é o coronel? Ele morava em Miami. Era deputado e morava em Miami. Só que, para eu cortar o ponto dele, alguém tinha que me provocar, que a justiça só anda sendo provocada. E eu, se alguém me provocasse, eu cortava o ponto, mas ninguém me provocava. Sim. Ele, naquela época, a frequência era manual e deixei. Quando foi um certinho, ele veio e aí tinha uma assessora, levou uma assessora com ele, eu tomei conhecimento, eu demiti a assessora. Demiti mesmo. Aí ele veio a mim pedindo para dar uma chance a ela, mãe de família. Eu disse, não, tudo bem, nova chance eu dou, não tem problema. Ele disse, Marcelo, eu só tenho medo de uma coisa. O que é, coronel? Algum dia você sair contra Otto Alencar. Porque se você sair contra Otto, o que será de mim? Que Otto é meu compadre, meu amigo, tudo meu. Os dois saíram, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, que são 2 grandes amigos. Eu digo, pô, coronel, você é meu amigo, tal. Resumindo, 15 dias depois saiu contra mim. E foi pasado, se aliou a Mário Kertz na época, me bateram, tornou-se presidente. É a vida. Se você tem raiva de coronel, não, ele fez o papel dele. Eu até... Correu atrás das ambições dele. As ambições dele é o estilo dele. Eu, por exemplo, jamais eu voltarei um dia a ser aliado do PT. Jamais. Estou dizendo aqui. Só se for para salvar um filho. Sou um neto. Porque todos, para salvar um filho ou neto, eu me alinharei. Agora sim, ó, eu vou e volto, né? Como diz o bom baianês diz, eu vou e volto. O senhor fez duras críticas ao PT. Eu sou um cara assim que eu não tenho muita bandeira nesse sentido de direita e esquerda. Eu me considero um cara muito de centro, assim. Mas eu queria saber do senhor se dentro das falhas que o senhor identifica no PT hoje, qual o senhor acha que são os pontos assim mais nevrálgicos, assim, mais falhos? Por exemplo, eu acredito que o PT ele tem dificuldade de levantar novos nomes e acaba concentrando muito nas mesmas pessoas. Dentro do Estado, o que o senhor identifica assim das grandes falhas políticas do PT? Políticas. Vamos falar aqui um fato que já que você levantou uma coisa importante. Jacques Wagner defende muita renovação, não defende? Pode pensar, vamos renovar, desde que eu seja candidato com 80 anos.
pode prestar atenção. Se as entrevistas de Jacques Wagner, do meu querido amigo Jacques Wagner, é defendendo a renovação. Mas comigo não. Eu tenho direito de ser candidato com quase 80 anos. Qual é o problema do PT? Não todos. Porque o PT é uma seita. O PT é uma seita. O que eles dizem sentado no seguro em pé? Vou contar rápido aqui o que aconteceu em 2014. Foi um período que eu estava muito forte, Cleito e Daniel, principalmente você que está me ouvindo. Eu sou Marcelo Nilo. Estava muito forte. Tinha 67 prefeitos, tinha 8% nas pesquisas. Eu imaginei sair candidato a governador, chegar a 20%. Eu só serei candidato, o PT só vai me engolir se eu sair com 20%, 25%. Só cheguei a 8% e demoli. Imaginei que seria o vice. Convidaram João Leão no carnaval, só me comunicaram no São João. Me levaram com a barriga. Eu digo, claro que eu vou ser o vice. Eu tinha 67 prefeitos, sempre fui do mesmo lado, Leão mudava ir para lá, vinha para cá. Meu irmão e meu amigo Leão. Pronto. O que é que aconteceu? Quando eu soube que era Leão, eu estava chegando, puto da vida, botei num site desse aí, puto da vida. Aí quando eu chego no estacionamento, me liga Paulo Aze. Marcelo, prefeito Assemineto, gostaria de falar com vocês. 2014. Pois não, prefeito? Eu nunca tinha conversado com o Neto assim por telefone. Presidente, eu gostaria de falar com você agora. É nas 8 horas da noite. Ou você vem em casa, ou eu vou na sua. Do jeito que você quiser. Não, eu vou na sua casa. O motorista já tinha até saído. Aí eu voltei pro carro, entrei e fui encontrar com ele na Centenária. Ele morava por ali. Cheguei lá, 2 horas de conversa. Ele me convidou para ser senador de Paulo Souto. Paulo Souto com 50, o Costa com 2, 3. Eu disse, rapaz, não vou não. Eu não posso mudar de lado. Para você mudar de lado, você tem que preparar o coração. Quando eu mudei agora, para 2 anos o coração. Aí ele insistiu muito. Eu disse, rapaz, eu critiquei Paulo Souto a semana passada politicamente. Como é que eu quero você senador, Paulo Souto? Tudo bem. O candidato é Gedel Vieira Lima. Você é senador de Gedel, boto meu pai como vice. Rapaz, não posso não. E ele disse, ó, um dia quem sabe a gente senta, conversa, mas agora não posso não. Fui, botei no Twitter insinuando que eu podia mudar. Quando eu chego em casa, já às 10 horas da noite, me liga Leu pai. Gedel quer falar com você. Pois não, Gedel. Rapaz, queria falar com você. Você tá onde? Ele disse, rapaz, tô chegando em casa. Eu digo, você tá onde? Ele disse, rapaz, tô aqui na casa do Leu pai. Onde é? Estela Maris, por ali. Eu digo, no endereço que eu vou lá. Isso o motorista já tinha voltado, né? Que eu mandei voltar. Bom, fico lá, rapaz. Ele só faltou beijar meus pés. Marcelo, o Neto me contou a história. Você é meu senador. Eu lhe dou a vaga do tribunal para você indicar. Eu lhe dou as tuas secretarias. Eu lhe ajudo a fazer um federal. Tudo politicamente. Você é presidente da Assembleia, eu dou em mandato quem você quiser. Só, pai, não vou dizer que eu não posso. Eu não quero mudar de lado. Voltei, já era 1h da manhã. Quando chega em casa, liga a Fatinha. Esposa do vai, rapaz, o homem tá sem dormir, que ele adora, só porque você tá mudando de lado e tal. Eu digo, não, tô conversando. Aí elas, você pode vir tomar um café da manhã aqui amanhã de manhã? Disse, claro. Irei com o maior prazer. Quando foi ia saindo, me liga Jacques Wagner. Posso chamar Rui Costa? Claro que o Rui já estava lá. Resumindo, cheguei lá, antes deles começarem a conversa, Rui, meu voto você tem. Agora meu apoio, amigo, vamos sentar para conversar. Eu sou mais forte que Leão. Nunca mudei de lado. Sou presidente da Assembleia, provei tudo de Jacques Wagner. Quando Gedel rompeu, ficou 32-31, aprovei tudo. Chamava a oposição, negociava, passava tudo negociado, nunca teve problema. Eu nunca tive dúvida que eu seria o mínimo vice. O senador era Otto, não tinha nem como pleitear, tomar de Otto. Eu digo, eu quero ser vice. Vai pra quê, vai pra colar e tal. Mas meu voto você tem. Agora meu apoio, companheiro, vamos negociar. Aí Wagner disse, você quer o quê? Nisso Rui levantou. Eu tô contando algo. Nisso Rui levantou. Você quer o quê? Ele quer a Secretaria de Desenvolvimento Urbano verticalizada. Todinha. Eu indico não, você pode vetar. Agora quem indica sou eu. Aí o Rui saiu que atendeu um telefone. Vai que fechado não, governador. Fechado não. Quem vai ter tinta na caneta a partir de 1º é Rui Costa. Tem que ter ok de Rui. Eu disse, tudo bem, voltou. Rui, Marcelo fez uma proposta aqui, eu dei ok, mas sente vocês dois amanhã. Sentei com ele no almoço, no Baby Beef, nós dois. Ele disse, Rui, eu quero a Secretaria verticalizada de Desenvolvimento Urbano. Eu indico.
Você pode até vetar, eu indico outro. E que era presidente da Assembleia 2 vezes. Fechado, eu me lembro que eles são, vamos tirar a Condé. Porque a Condé tem de ser um presidente ligado a mim, que é dinheiro direto do governo do Estado. Resumindo, não cumpriu nada, não me deu embasa, não me deu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A presidente da Assembleia, o PT, saiu em fila de ano para não me apoiar. No primeiro mandato, mesmo assim eu ganhei. No segundo, me abandonou e ficou indiretamente com o Anjo Coronel, por isso que eu perdi. Então, resumindo, o que o PT disse sentado não segura em pé. Só para completar, quando eles não cumpriram, eu fui ao então ministro da Defesa, Jacques Wagner, cobrar o acordo. Quando eu cheguei, ele disse, não, você disse que quem tem tinta na caneta era Rui Costa. Eu disse que é verdade, mas o banco primeiro vai em cima do avalista. Sim. O senhor cavalista. É verdade. Pegou o telefone, ligou, aí velho, para Rui ligou, para Caetano. E, resumindo, não cumpriu nada. Eu não devo muito PT. Agora, o problema do PT. Veja quantas pessoas do PT eram pobres e hoje estão ricos. Vou repetir, pausadamente. Veja quantas pessoas do PT eram pobres e hoje estão ricos. Estou perguntando. É difícil dizer quem era do PT, que era pobre e hoje não está rico. Segundo, o que eles dizem sentado no seguro em pé? O que Rui Costa diz sentado no seguro em pé? O que eles fizeram com o Leão? Fecharam um acordo na presença de Lula, Wagner, Rui, não sei se Otto participou. Leão vai ser tampão, Otto candidato a governador e Rui senador. Wagner foi para a Rádio Metrópole, disse que o candidato não era mais o tampão, Rui ia continuar no governo, que Leão não seria tampão. O que eles fizeram com Litz? Litz é uma companheira de longas datas, no bom sentido, entre aspas, cortaram a cabeça de Litz. O que eles fizeram comigo? Eu era um presidente leal, tanto é que Jacques Wagner uma certa vez me disse, Marcelo, na greve dos militares, você não lembra da greve dos militares? Sim. Caos. Um caos. Aí me liga Jacques Wagner. Marcelo, você podia almoçar com Rui Costa hoje, que ele vai falar em meu nome. Aí eu almocei ali num gatai, nós dois. E Rui disse, Marcelo, Wagner pediu para você tirar os policiais. Rapaz, eu tirar policial, se morrer um, meu irmão, eu vou ter de morar nos Estados Unidos. Eu tirei, graças a Deus não morreu ninguém. Quem era o líder na época? O soldado Prisco. Prisco, naquela Prisco de passagem foi muito correto, não quebrou nada, foi muito político, comigo foi muito correto, tanto é que eu fui ser testemunha dele na Justiça Federal, porque ele não quebrou nada, ele fez a greve dele. Eu perguntei, Wagner, por que é que você não me pediu? Porque dos professores ele me pediu. Sim. Dos militares ele pediu, Marcelo, você é tão meu amigo, você foi a maior aliança que eu fiz na minha vida. Se você me dir não, eu ia ficar triste. E eu tinha certeza que você ia dizer não. Então eu mandei Rui, porque achava que você dizendo não a Rui, eu não ia ficar muito triste com você. Sim. Porque, tanto é que na Semineto, o principal motivo que ele ganhou a eleição foi por causa da greve dos professores e a greve dos militares, principalmente dos militares. Então eu era parceiro. Quando eu precisei deles, me abandonaram. Depois que eu saí da presidente da Assembleia, nunca recebi um telefonema nem de Rui. E Wagner, acho que eu recebi uma vez. Não me convidaram para ser secretário. Eu fui deputado federal e ajudei a eleger meu genro estadual contra eles. Rui Costa me tirou de Itanagra, me tirou de Miguel. Fez tudo para me derrotar. Aí você pergunta, por que isso? Porque a vida é o seguinte, quando você faz um acordo com uma pessoa que você não cumpre, só tem uma saída para você brigar com a pessoa. Agora, você entendeu? Eu entendo. Só que assim, eu tô há muito tempo, inclusive, eu pensei, eu queria fazer essa pergunta para alguém que entendesse do governo, que entendesse do governo, que de certa forma tivesse uma história para falar. Veja, eu lembro de uma entrevista na Metrópole que Otto disse que ele estava com um problema de saúde na pandemia e quando indicaram Jerônimo, antes ligaram para Otto ser o governador. E Otto falou, eu tô com problema de saúde, depois da Covid eu não tô me sentindo tão bem. E aí aparece o nome de Jerônimo Rodrigues. Com base em tudo que o senhor tá falando aí, é como se Rui Costa fosse uma pessoa muito semelhante àquilo que falavam que era o Antônio Carlos.
que não gostava que fizesse sombra a ele. Né? Não dizem isso? Que Antônio Carlos era um político que não gostava que ninguém fizesse sombra a ele. Então o senhor acha que a escolha, a indicação de Jerônimo Burri Costa, ele pensou, bom, eu vou indicar um cara muito bom não, eu vou indicar um cara meia boca, para que não me faça sombra. O senhor atribui, faz essa relação? Eu vou contar o que ocorreu. Ocorreu o seguinte, todos nós, 90% do mundo político, achava que Neto ganharia. Wagner se lançou e não emplacou, porque Rui, por debaixo do pano, boicotava. Wagner desistiu. Acertaram para ser Otto. Otto não foi porque não teve coragem de enfrentar Neto. É um fato, certo? Então ele estava doente? Aqui, doente. É como em 2010, eu fui convidado por Jacques Wagner para ser candidato a ser. Sim. Eu não fui, alegando que eu preferia ser presidente da Assembleia. Na verdade, eu não fui com medo de perder, porque eu e Litz, César Borges muito forte com 50%, eu digo, vai dar Litz e César Borges. Eu não quis. Aí ele botou o Pinheiro, se eu saísse, ganharia também. Mas depois, de fato... Eu lembro que essa chapa foi Litz e Pinheiro. Foi Litz e Pinheiro. O que ocorreu? Otto não teve coragem, que Otto é inteligente. Otto é adesista, mas Otto não é traidor. Que é adesista? Se Neto ganhar, quando eu for dar um abraço no Neto, Otto já chegou para abraçar. Certo? Sim. Otto não é traidor, ele vai ficar com Jerônimo até o fim. Mas na hora que Neto ganhar, ele pula. Ele foi governo a vida toda, ele ficou com Antônio Carlos, depois ficou com Nilo Coelho, depois voltou para Antônio Carlos. Quando Wagner ganhou, ele tem uma relação muito boa, fui eu que trouxe tudo, entendeu? Criei todas as condições para ele vir, mas ele não é traidor. Ele é adesista. O que é adesista? Ele é governo. Ele também não nega, não. Maneira de viajar no interior, eu sou governo. Ele foi Bolsonaro, agora é Lula. Ele é um camaleão. Ele é governo. Mas de uma forma positiva, né? Agora, não trai. Então, o que ocorreu, Citor? Otto não teve coragem também. O que é que eles imaginaram? E aí eles foram competentes. Vamos botar uma pessoa desconhecida para trabalhar o tese. Vota no candidato Lula, vota no candidato Lula. Jerônimo era conhecido por 3%. Por isso que eles ganharam, porque votaram no candidato de Lula. Isso é um fato. Isso é um fato. Traíram o Leão, porque acertaram a chapa. Leão, Tampão, Otto governador e Rui Costa senador. Fizeram uma reunião. Wagner chegou e disse, meu candidato é Caetano Moeno, Rui. Ele disse, não, quero Jerônimo. Aí Rui disse, eu quero ser senador daqui 4 anos. Jacques Wagner, inclusive você vai no meu lugar, que eu não vou querer ir para a reeleição. Como o Wagner fechou esse acordo, que o Wagner é inteligente e é um homem de palavra, é um homem decente, estou dizendo aqui alto por som. Aí Wagner inteligentemente se lançou e lançou Rui agora, porque Rui não vai cobrar a palavra dele. Quem vai ser rifado? Coronel. E o pior é que Jerônimo esculhamba o irmão de Coronel. E Coronel disse que o PT é igual ao nazismo. Então, é uma panelinha no PT, certo? Mas o povo cansou do PT. Ninguém aguenta mais o PT. Mas pelas suas previsões, Coronel vem para cá? Vem para cá não, vem pro lado de Neto? Olha, não sei, aí eu não sei. Eu tive com ele recentemente. Depois de, sei lá, quantos anos? 8 anos eu procurei ele. Ele me atendeu muito bem, me prometeu me dar umas emendas, mas não me deu nada, entendeu? Prometeu me ajudar, mas tudo bem, faz parte do jogo. Eu acho difícil ele vir. Até por essa relação com o Otto, né? Não, porque é o seguinte, eu tinha 26 prefeitos, trouxe 5. Se eu tivesse sendo anunciado no dia que eu acertei, eu trago os 26. Eu levei alguns prefeitos na casa de Neto, certo? Prefeito de Mirangaba, prefeito Manuel Vitorino, e desceram convencido que eu não seria o vice. Então, se Neto anuncia logo, ele levaria os 26. Como demorou muito, eu fui perdendo. Porque prefeito não fica contra o feito. Se Coronel vier, é bom, senador, dá um tchan, né? Mas traz quem? O PT veio, o PT tinha 120 prefeitos, vieram 11. Dizem que meu amigo Ronaldo Carleto, que era suplente de Cacá, não votou nele, votou em Otto. Ele era suplente de Cacá e votou em Otto. Dizem, até acredito. Sim. Porque a eleição foi em outubro, novembro ele já estava recebendo Lula no sítio dele lá em Porto Seguro e tal. É possível, a vida política, os bastidores da política, é uma coisa muito fantástica. E nesse bastidor aí, dizem que Zé Ronaldo tá balançado. De jeito nenhum.
É muita coisa pra perguntar, porque assim, assim, às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? A gente... Zé Ronaldo vai ficar conosco. Zé Ronaldo faz de jeito nenhum. Conheço Zé Ronaldo com uma palma da minha mão. Quando eu era menino em Cicero Dante, ele era porteiro de cinema. Embarrou muito. Muito inteligente. Você imagina, o cara foi porteiro de cinema, hoje é prefeito pela quinta vez de Feira de Santana, deputado federal, deputado estadual, foi candidato a governador. Um inteligentíssimo. Ele não vai mudar. Ninguém depois de 75 anos. Porque, na realidade, Neto não foi incorreto com o Zé Ronaldo. Ele não tinha acordo com o Zé Ronaldo. Eu viajava com o Zé Ronaldo, dormia num quarto com ele. Isso é importante, né? O Neto Não tinha. O acordo do Neto era comigo. Até eu brincar com ele, Zé Ronaldo, qual será o idiota dos dois aqui? Só com uma vaga. Não sei nos dois, né? Então, quando o Neto conversou comigo, eu pensei que seria Zé Ronaldo. E até disse a Zé Ronaldo, eu gostaria muito que fosse. E é quem merecia ser. Ele era muito mais forte do que eu, mas o acordo era comigo. Eu nem ia mudar de lado para ser deputado federal. Deputado federal seria do outro lado, tranquilo, sem gastar. Eu tirei 150 mil votos, era o momento que eu estava mais forte. Mas Zé Ronaldo não vai mudar do lado. Não vai. Eu conheço Zé Ronaldo. E assim, ó, puxando um pouco para 2022, né? O senhor vem para cá, para a chapa de ACM Neto, né? E cria-se uma grandes especulações quanto ao seu nome, de que o senhor poderia ser o vice. E aí... acredito que foi um dos erros, né, de ACM Neto ter colocado na Coelho, nada contra a pessoa, mas uma pessoa sem tradição política, que não tinha prefeituras. Como foi essa mudança? O senhor vem para o Republicanos, né? E aí como é que foi essa mudança e como foi não ser um nome naquele momento, né? Como é que foi essa experiência de não ser um nome considerado, né, naquele momento? Olha, primeiro, tudo na vida se paga pelos seus erros. Quando eu desisti de disputar com o Coronel, foi um grande erro, porque se eu disputasse eu ganharia. Mas eu estava tão chateado com as traições, quando o Reinaldo Braga, meu amigo Reinaldo Braga, Nelson Leal e Fabrício sentaram comigo dizendo que ia ficar pro Coronel, ali eu decidi, não dá para continuar mais não. Aí o senhor deu para trás no Coronel. Aí eu recuei. Se eu saio, eu ganharia, mas eu recuei. Foi um erro. Porque eu pensava que eu recuando, fazendo esse gesto para o governo me chamaria para ser secretário, me prestaria. Pelo contrário, a partir dali, eu fui completamente abandonado, politicamente. O Rui Costa não me ajudou em nada. Uma vez chegou para mim e disse, Marcelo, como é que eu faço para lhe ajudar? Ele, rapaz, me ajuda aí para ser deputado federal, rapaz, que não está fácil não. Meu povo estava acostumado com o bem bom, né? Eu sou presidente da Assembleia, todo mundo acostumado com a força, eu agora sem prestígio. Vou lhe dar 50 tratores, tá bom? Ótimo. Mandei a lista de 25, né? Mandou me ligar, Maíra me ligar, que era assessora. Não, é 50, mandei os 50. Sabe quando saíram? Ou seja, a vida é o seguinte. Então, respondendo sua pergunta, se Coronel vier, o que é que ele traz? Se vier, ótimo. E eu acho que se ele vier, tem vaga para ele ser senador. Aí eu vou torcer que seja ele e eu. Mas se ele vier e trouxer o PSD, o partido, eu acho que ele tem de ser aceito. Se vier sozinho, não vale a pena colocar na chapa majoritária. Porque qual foi o meu grande erro na minha vida? Por que é que eu não sou governador hoje? Senador ou vice-governador? Porque eu nunca tive um partido. Sim. Quando eu era do PSDB durante 25 anos, eu controlava o PSDB. Quando eu saí do PSDB, fiquei 4 anos no PDT, com o compromisso de eu ter o controle do partido. Carlos Lupe não cumpriu. Quando eu abri os olhos, fui PSL, formei o PSL, botei 8 deputados estaduais, fiz 30 prefeitos. Aí entra Bolsonaro, eu tive de sair. Então, por que é que hoje eu tenho dificuldade que eu não tenho partido? Quando o Neto fechou o acordo, por que é que foi Ana Coelho? Ele tinha o compromisso com os republicanos. Ele e Marcos Pereira fechamos um acordo. Quando ele achou que não devia mais ser eu, porque o PDT romperia, tinha de ser dos republicanos. E Zé Ronaldo era do União. No fundo, Neto queria Zé Ronaldo. Mas ele tinha um acordo com republicanos. Se não bota Ana Coelho ou alguém do República, não romperia. Sim. Esse que foi o grande fato. E Zé Ronaldo não entendeu isso. Na época ele sofreu muito, chorou. Eu me lembro que eu telefonei para ele. Então seu nome não foi porque haveria um rompimento Com o PDT. Não, eu não fui o vice. Neto, na véspera do anúncio, ele me chamou e disse, Marcelo,
PDT me disse, se você for o vice, vai romper. O que é que você acha? Eu disse, Neto, eu vim para aqui para ganhar a eleição, não vim para criar problema. Não tem problema nenhum. Eu vou esperar 4 anos. Capaz, a federal, da maneira, eu passei meus votos todos. Sim. E digo, o que é que... E negociação? Ele só, o que é que você quer? Eu digo, eu quero a presidente da Assembleia no meio do mandato. Primeiro seria Sandro Regis, depois seria Marcelinho Veiga, indicado por mim. Eu quero uma vaga no tribunal, fechado. Eu quero a Secretaria de Infraestrutura, fechado. E quero uma ajuda para fazer um federal, fechado. Fechou tudo. Porque se eu sair na hora brigando, era muito ruim para ele. E eu não sairia. Sim. Porque, na realidade, eu comecei, durante um período de um ano, comecei a gostar de Neto. E foi a conversa mais difícil da minha vida. E Neto é inacessível, como as pessoas falam, que diz assim, ele perdeu muitos, ele vem perdendo alguns prefeitos. Isso é fato, desde que ele perdeu a eleição, muitos prefeitos abandonaram a base dele. E muitas alegações desses prefeitos é que Neto é ruim de diálogo, que ele não conversa, que ele não senta para conversar, que não atende os prefeitos. Rapaz, você já pensou, um cara como Neto foi prefeito 8 anos, a maior liderança da oposição, o defeito que vocês acham é que ele não atende telefone, não atende mensagem. Neto é o seguinte, se sentar com ele, você sai, tá 1 hora, você sai apaixonado politicamente. Então ele tem um estilo diferente. Se ele está sentado com você, conversando, o celular está escondido. É diferente de Marcelo Nito. Você vê que eu estou conversando com você, o celular está aqui em cima. Então, cada um tem seu estilo. Ele tem muitas qualidades. Primeiro que para mim, eu conheci 2 grandes oradores na vida. ACM Neto e Sérgio Habib, que é um advogado criminal. Pronto. Neto, quando senta com você, você sai apaixonado porque ele conversa política. Certo? Neto é uma pessoa que, eu vou contar uma historinha rápida, é o seguinte, eu tinha uma audiência com ele às 16 horas. Minto, eu tinha 17 horas. Quando eu cheguei cedo, que eu vou cedo para ficar batendo papo ali, a secretária disse, Marcelo, a candidata a prefeita de Aracaju está marcado para 16, você está marcado 17. Você se importa de você entrar, quando ela chegar você sai, porque você é da casa. Claro. Entrei às 16 horas. Quando deu 17h33, 1 hora e 33 minutos de conversa, a secretária abriu a porta e disse, Marcela, a candidata a prefeita de Recife chegou. Quando eu levantei para dizer, não, aguardei um pouco, conversa ainda mais 20 minutos. Então, 1 hora e 53 minutos. De noite, um amigo comum me telefonou. Disse, Marcelo, eu estou telefonando para fazer uma fofoca positiva. Eu conversei com o Neto hoje e ele me disse que há muito tempo não tem uma conversa tão boa politicamente que não tem por você. Que você é muito sincero. Você perdeu, Neto, por 5 fatores. Primeiro, a vice. Apesar dela ser uma pessoa maravilhosa, todas as qualidades empresariais, mulher... Mas não era sobre isso. Mas não era política, não era sobre isso. Segundo, você ter ido para município pequeno, foi um erro. Quando você vai para um município pequeno, geralmente o prefeito é contra e a banda B é nosso lado, você municipaliza a campanha. O eleitor do prefeito larga você. Eu disse a você, não vá para Novo Triunfo, você vai ganhar lá, você foi. Subiu no palanque com o Eduardo, que teve 26%. O eleitor do prefeito largou você, terminou perdendo. Terceiro, vamos falar, mas ele é um grande orador, mas tem que falar de fome. Ele tem no projeto dele uma vontade de acabar com a fome na Bahia. Vai ser prioridade no governo dele, mas ele tem que expressar. O que Lula é tão forte? É a cerveja, é a picanha, é a demagogia. Neto não faz isso. Não estou dizendo que ele seja demagogo, mas que ele vá direto. Fale mais direto com a dor do povo. Né? Com a dor do povo. É o estilo dele. O PP ter vindo, 120 prefeitos trouxeram 11. Então tivemos alguns erros. Em 2008 ele perdeu a eleição. O prefeito provavelmente cometeu os erros que em 2012. Ele agora não vai cometer os erros. Outro erro grave foi indicar o vice na véspera da convenção, meu irmão. Ele agora disse que até dezembro ele indica a chapa dele. Neto vai indicar a chapa até dezembro agora? Dezembro, não mais tardar, janeiro. Ele disse que não vai ficar. Foi um erro. Eu fiquei 7 meses sangrando, viajando com ele para bater palma. Sim. Aí, porra. Há um ponto interessante. Hoje o senhor está no Republicanos, que é um partido que fez uma nova roupagem. Permanece no Republicanos? Permaneço. Eu me dou muito bem com o Márcio Marinho.
Perfeito. Para mim, um dos homens mais decentes que eu conheci. Mas nessa federação aí, como é que vai ficar a situação dele se sair? Se tiver a federação com o PMDB, eu não estou fazendo política nacional, não estou com mandato, não estou lá em cima. Não. Se fizer governador, Se fizer a federação com o PMDB, eu acredito que vai ficar Márcio Marinho presidente da federação, ou seja, vai ficar conosco e vai ficar com o Neto. Por quê? Porque nós temos 3 federais e o PMDB só tem um. E o que conta nessas federações é o federal. que nesse caso o Geraldo Júnior viria. Não, Ele procuraria outra sigla. aí é problema deles. Eu estou dizendo o seguinte, se tiver republicano PMDB, pronto. Como teve PP e União, ficou com o Neto. O PP está conosco, não é isso? Sim. Se tiver republicanos e PMDB, se a adição ficar conosco, que eu acredito, que nós temos 3, ele só tem 1, e Léo Prato está vindo, eu sei, terão eles 4, pronto, eles terão 1, certo? O PMDB terá 1. Se ficar conosco, óbvio, eu ficarei na Republicana. Se der uma zebra, que eu não acredito, ficar com o PMDB e for para Geraldo, eu saio. Eu estou dizendo aqui em alto e bom som, eu só apoiarei um dia o PT se for para salvar um filho ou um neto. Deputado, conversar com o senhor é sempre muito bom, nosso horário está um pouco 1h30, né? chegando. Pô, foi Muito bom conversar com o senhor. Eu tenho uma sabatina aqui, um sincerão para fazer com o senhor. São 5 perguntas. Rápido, E aquela certeiro. pergunta, sim, Ping-pong. ping-pong. Vamos lá. Maior governador da Bahia. Na minha época, 2. Jacques Wagner e Antônio Carlos Magalhães. Pior governador da Bahia. Jerônimo Rodrigues, essa é a mais fácil que tem. Maior articulador político da Bahia. Jacques Wagner. Um político mandacaru. Jerônimo Rodrigues. E a maior promessa da política baiana. Você fala uma promessa para se realizar ou uma promessa para não realizar? Para realizar. Assemineto governador do estado, que eu tenho certeza que vai ser o melhor governador do estado. Ele é muito preparado. É um homem que tem uma coisa que eu acredito. Você só deve ser político se você gostar de gente. Ele gosta. Você só deve ser político se você se sensibilizar com os problemas dos outros. Ele se sensibiliza. E se ele for uma pessoa que acorde de manhã pensando em fazer bem o próximo. Isso ele tem. Então, eu acredito que a Semineto... Agora, voltando àquela pergunta, 2 articuladores, eu vou dizer 2. Eu disse Jacques Wagner, eu vou dizer Jacques Wagner e Bruno Reis. Bruno Reis, um excelente articulador. Bruno Reis é uma pessoa que tem uma relação muito próxima. Eu me lembro que ele foi meu colega deputado. Ele discursava gritando. E ninguém entendia nada. Eu chamei ele na presidente. Bruno, você tem futuro, você tem qualidades. Fale devagar, rapaz, com calma, com conteúdo. A partir dali, ele cresceu. E ele reconhece isso. Então, articulador, Jacques Wagner e Bruno Reis. Governadores, Jacques Wagner e Antônio Carlos Magalhães. Fizeram até recentemente uma comparação aí em um portal, que eu achei até uma comparação anacrônica, que era o maior de todos os tempos, né? Wagner versus Antônio Carlos. Tempos diferentes. Tempos diferentes. Olha, Wagner foi meu grande aliado e Antônio Carlos foi meu grande adversário. São estilos diferentes. Sim. Né? São estilos diferentes. É difícil você comparar. Eu convivia com Antônio Carlos brigando, né? Eu me elegia batendo ele. Naquela época, não tinha rede social, né? Você discursava, mandava por fax, por Palácio de Leonino, meu discurso. E dizia, você não é retado, me derrote, Zé. Daí ele ficava puto daquele fim. Ele disse uma coisa a um amigo meu, Nilo pensa que eu vou responder. Eu não bato para baixo. Eu batia nele, ele nunca me respondeu. Ele mandava os outros. Porque ele dizia, ninguém bate para baixo. Ele é governador, deputado. Se ele me bate, eu seria o deputado mais bem votado da Bahia. Eu me elegia. Olha, a primeira eleição eu tive 12 mil votos, a segunda 22, a terceira 27, a quarta 39, a quinta 57, a sexta 140 e a sétima 150. Tudo contra Antônio Carlos. Porque eu aprendi... Eu vou contar uma história rápida, só para a gente subir um pouco. Tem o pessoal de Marcionilo Souza, queriam ganhar no tapetão. Aí foram a Antônio Carlos Magalhães. Só que Antônio Carlos Magalhães pensava que era o outro lado. E começou a ligar para um desembargador, presidente do TRE.
Tem um cara aqui, um tal todo maluco, filha da puta, rapaz. Tá querendo que no tapetão. Era o cara. Ele pensava que era o outro, né? Era o que estava ouvindo. Pronto. Eles saíram de lá, foram direto pro meu gabinete e fecharam comigo. Então, eu me elegia naqueles que detestavam Antônio Carlos. Sim, Porque na política você tem que ter lado. Você não adianta. Eu me aceito, você está criticando demais Rui Costa, Jacques Wagner, Jerônimo. É meu estilo. Agora, eu só conto fatos. É isso aí, Eu só conto A fatos. gente percebe que a sobriedade na sua palavra. Eu só digo fatos. O negócio de respirador, estou contando fatos. Foi a Polícia Federal que disse que teve o desvio. Não é verdade? Jerônimo que disse. Vou sorrir para não... Jerônimo não tem Deus no coração. Sabe por quê? Porque o cara que deseja a morte dos adversários, enterrar numa vala comum com um pacote correto de escravadeira, não pode ter Deus no coração. Mas ele é católico, ele se declarou. Católico, você deseja a morte do seu adversário? Você pode dizer, mas Marcelo, como é que você era aliado do PT e é lançado pela oposição? Porque eu respeitava o contraditório. Porque o opositor tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tudo. Então o Jerônimo não tem Deus. Negócio de ser. Como é que eu desejo a morte sua, que seja enterrada? Qual foi o momento mais difícil na nossa vida? Foi na pandemia. Covid. A gente assistindo o Jornal Nacional, aquelas pessoas sendo enterradas em valas, Tantas mil pessoas mortas num dia. num dia sem caixão, sem um parente para se despedir. Quem não chorou assistindo o Jornal Nacional? Quem não chorou assistindo o Jornal Nacional? E ele lembra, dizendo, quem votou em Bolsonaro tem de morrer numa vala, num pacote só, correto. Não tem Deus no coração. E ele falou com raiva. Então, eu diria a você, Ato Bonson, dê o microfone a Jerônimo, que Neto não precisa fazer comício. Deputado, obrigado pela sua atenção. Deputado, sensacional conversar com o senhor. Só para concluir e agradecer, eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de Assemineto, que manda aí um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Obrigado. Gente, Um abraço. Foi o Political Question, nosso primeiro episódio da 5ª temporada. Se você gostou, deixa o like, segue a gente, se inscreve no canal. Esse foi Marcelo Nilo. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.